Fernandes, Diogo, Lúcio Campelo, professor Júlio Gel, Major Negreiro. Dando continuidade aos trabalhos, eu concedo a palavra ao vereador Felipe Fernandes pelo prazo regimental de 10 minutos. Muito bom dia a todos. Cumprimentar a mesa em nome do meu presidente Léo Barbosa, os funcionários dessa casa, a imprensa que se faz aqui presente, os pares. Cumprimento a população que se faz aqui presente em nome do meu companheiro Juarezinho. O que me traz essa tribuna hoje, presidente, é, na verdade, uma maquiagem que vem sendo feita, e confesso ter errado aqui na última prestação de contas do secretário de Saúde, vereador Mosemar, aonde são apresentados gráficos e números que realmente levam a saúde palmense para o segundo colocação na nível de Brasil. Mas o que está no papel não é o que é a realidade. Eu estou aqui com a solicitação de um exame da data de novembro de 2016. Um pedido de exame de novembro de 2016, o qual nós já estamos em maio de 2017, 7 meses após a solicitação, e a família simplesmente não recebe nem satisfação da Secretaria Municipal de Saúde. Aí vim aqui, simplesmente, vereadora Laudeci, e apresentar aqueles gráficos, eu acho que é chamar vereador de burro. Eu acho que é subestimar a capacidade da nossa inteligência. E nós não podemos aceitar mais isso. Sabe por que nós não podemos mais aceitar? Porque eles vêm aqui tapir a gente acredita, a população está pagando o preço. Nós temos que questionar. E quero aqui pedir desculpa ao vereador Milton Neres, porque foi colocado mesmo semana passada que nós vamos precisar fazer uma agenda positiva. Queria pedir aqui meu presidente Folha, para que falar só um pouquinho mais baixo para poder não atrapalhar a fala. E foi colocada a ideia de fazer uma agenda positiva e visitar as unidades de saúde. Mas só com esse anseio da gente fazer essa agenda, já chegaram várias denúncias. Eu, por exemplo, quero vacinar minha criança com a febre amarela, então há mais de 30 dias que caminho para as unidades de saúde e não consigo vacinar o meu filho. Então, nós precisamos simplesmente analisar as coisas com exatidão. Essa questão de vir aqui, igual o presidente Folha falou aqui semana passada, que o secretário vem aqui prestar conta, ele vem prestar conta de Excel. Eu não quero saber de Excel, não. Eu quero que ele preste conta com o povo dessa cidade. Porque prestar conta com o povo dessa cidade é que não está sendo prestado. Porque a população não está recebendo atendimento. Aí simplesmente sobem aqui e rifam o pau no HGP. Eu quero fazer um desafio aos vereadores de oposição de situação, que nós possamos ir no HGP hoje, agora, se for o caso, e ver a situação que realmente está acontecendo lá dentro, após a retirada das tendas, e irmos nas unidades de saúde e nas UPAs, Pedinho. Sabe por quê? Porque o HGP está superlotado de serviço básico. Aí vim aqui simplesmente rifar o pau e depois prestar conta no Excel, baixando o telão aí, Diogo. É muito simples. Está aqui, não é engodo. Está aqui um cadastro de novembro do ano passado, solicitando o exame e minha resposta tem. Aí vim simplesmente aqui dizer que o secretário Nésio é um secretário excelente, formidável. Não estou criticando a pessoa, eu estou criticando a gestão. É engodo, é zombar com a cara do povo, é brincar com a cara do povo dessa cidade. Eu tenho certeza que as pessoas que se fazem aqui presente no dia a dia, minha amiga Cida do Comã, que representa as associações dessa cidade, sabem que o que eu estou falando aqui é verdade. Porque as pessoas estão indo aos postos de saúde, às UPAs, e não estão tendo resposta.
Semana passada, eu fui abordado aqui no hall da Câmara por um médico da UPA, pedindo para que nós possamos fazer visita, Laudeci, e ver realmente a situação que está acontecendo lá. Um médico, eu fiquei até encabulado, Pedrinho, porque um médico vinha aqui preocupado com o atendimento que está tendo na UPA. Aí simplesmente vamos prestar conta para a sociedade. Bota um monte de gráfico, umas fotos bonitas, umas músicas de fundo legal, aí todo mundo fica emocionado. Nossa, como está perfeito. Cai para a ponta da rua, cai para o posto de saúde do Taquari, cai para a Zupa. Agora eu quero fazer um confronto. Eu quero que nós formemos uma comissão aqui e vamos visitar o que está acontecendo na saúde pública estadual e na saúde pública municipal. Porque eu estou visitando a HGP constantemente. A última vez foi ontem. E lá está lotado de serviço que não estão conseguindo fazer no município. Vossa Excelência me concede a Concedo parte. com todo prazer. Tem um projeto de lei, nobre vereador, de minha autoria, dispondo sobre o limite de tempo de espera de exames, consultas e cirurgias eletivas para o município de Palmas. Já avisando isso, as constantes reclamações dos cidadãos aqui do nosso município, desse tempo de espera. Então, aproveitar a palavra de Vossa Excelência, pedir o apoio quando esse projeto chegar em plenário, nós temos um apoio para nós aprovarmos esse projeto de lei, dando prazo limite para diminuir esse tempo de espera do cidadão, que tanto sofre com a saúde, o tempo dele é limitado e tem que recorrer, às vezes, para a rede particular, sem poder e tendo que mover ações judiciais contra o município para diminuir essas questões. Muito obrigado. Agora, obrigado pela participação, vereador. E pode contar com o meu apoio sempre. O que é em benefício da população tem meu voto. Acho que é por isso que eu não aceito cabresto nem anzão. Cabresto na minha cara, nem anzão na minha boca. Eu quero dizer mais uma coisa, que nós precisamos aqui fazer essa Câmara ser respeitada. Secretário precisa respeitar o vereador, seja de oposição ou de situação. E se essa situação desse exame que eu vou atrás hoje não for resolvida até semana que vem, eu quero saber que os pares vão ter a colaboração da gente convocar aqui o secretário de saúde. Porque ele tem que vir dar satisfação. Não é prestar conta em Excel, Clegilson, e botar foto de gente bonita e de todo mundo sendo atendido, não. Eu quero ver foto dos meninos catarrentos que não estão sendo conseguindo atendidos nos postos de saúde, das buchuras que não estão conseguindo receber o atendimento, porque tem posto de saúde aqui que tem 3 equipes, chega lá só tem um médico. Só um médico, Júnior Gel. Mas no papel tem 3 equipes atendendo. Aí o menino com Natal fica lá, a buchuda não é atendida, o idoso não é atendido, mas no papel está lá. Aí quando apresenta aqui fica bonita a apresentação. Então o secretário tem que respeitar essa casa. E eu quero contar com Vossas Excelências para que nós possamos aprovar aqui uma convocação se isso aqui não for dado solução. Porque a partir de amanhã eu estarei no campo, vereadora Wanda Monteiro, visitando as unidades de saúde e as UPAs da minha cidade. Aí eu quero ver o vereador subir aqui e fantasiar depois de discurso de crítica. Porque aqui nós não precisamos fantasiar, não. Aqui, vereador de situação, tem que dizer, se tiver errado, vamos corrigir. E eu quero falar de outra situação que está afligindo muitas e muitas famílias palmenses. Que eu fiquei até com peso na consciência hoje, Gomes. Você como presidente da Associação dos Barraqueiros da Praia do Caju. Peso na consciência, porque essa Câmara foi convidada 2 vezes por Vossa Excelência e os seus companheiros de associação para ir almoçar e presenciarmos a situação que vocês estão vivendo. Aí a gente ainda foi lá e deu um prejuízo, porque comeu a boia e uma comida muito gostosa, por sinal. Mas a Praia do Caju está com 4 meses, vereador Luiz Campelo, que aqueles barraqueiros não conseguem trabalhar. As obras estão paradas, a maquiagem foi bonita, e agora tinha uma reunião para hoje, que é jogada para quinta-feira, 5 da tarde, e assim vamos só postergando. Enquanto isso, os pais de famílias, donos daquelas barracas, estão passando apuros, porque lá são a fonte de renda das famílias. Solicito o tempo da liderança? Ah, não tem ainda não, mas está solicitado, meu líder. Os pais de famílias estão passando necessidade por falta do poder público municipal agir como deve ser agido. Aí abraçar o Gomes aqui, meu presidente da Praia do Caju,
tal, e fazer aquela firula, e ir lá almoçar, todo mundo aparecer, bom. Agora, ninguém está preocupado aqui, quando eu falo ninguém, eu falo o Executivo Municipal, Diogo Fernandes, com a situação que essas famílias estão passando. Assim estava a Praia das Árvores, assim está a Praia do Caju, assim está a empresa, que o vereador falou mais cedo aqui, do monitoramento que não está recebendo e não está prestando serviço, e essas câmeras estão aí só de engodo, para ficar fazendo o povo andar na velocidade correta, mas ela não tem utilidade nenhuma, porque o Faz-me-Rir não está entrando, o serviço não está sendo prestado. Tivemos um acidente ontem na LO11, não foi filmado, não foi registrado, porque a empresa não recebeu. Então, assim, nós precisamos parar e refletir. Esse parlamento é como o Valfredo Reis falou há muito tempo atrás, numa convenção do PPS, sobre um deputado estadual. Que um deputado estadual, ele comparou naquela época, não pelo chifre, mas pela força, Diogo Fernandes, com um boi. E se ele soubesse a força que ele tinha, ninguém colocava um boi em um caminhão gaiola para ser levado ao sacrifício no frigorífico. Assim ele comparou um deputado estadual naquela época, e eu quero fazer essa reflexão para o vereador da capital hoje. Mas eu quero fazer essa reflexão dizendo que mesmo muitas vezes não sendo compreendido ou mal interpretado, e muitas vezes sendo até desfeito dos meus posicionamentos, eu quero fazer a minha parte. Fazer a minha parte de contribuição para não vir aqui nessa tribuna enganar as pessoas que estão aqui assistindo ou as pessoas que assistem pela internet e saber que eu estou aqui simplesmente fazendo firula. O que eu estou falando aqui são de vidas. São de pessoas que não estão sendo atendidas na realidade. Está aí a Cida, que presencia isso, está o Rogério, que é líder de associação, representa isso, está a população que sabe que eu estou falando aqui é verdade, mas quando vem aqui para o PowerPoint e para o Excel, é só mil maravilhas. É disso que eu estou falando, meu vereador Etinho Nordeste. Nós precisamos ir atrás. E aqui quero convocar os membros da Comissão de Políticas Públicas para nós podermos construir uma agenda positiva nesse sentido. Vossa Excelência também me honra com a sua participação nesta comissão, porque eu sei que Vossa Excelência, que mora lá onde dói o machucado, que é onde as pessoas estão realmente na vila que não fica tão urbana da cidade, passa ainda mais aperto com essa situação. Os postos de saúde são mais longe, lá deve ter um, se eu não me engano, no Taquaraçu Grande, então lá deve ter mais aperto ainda. Então eu quero aqui conclamar os companheiros, para que nós possamos sair daqui, vereadora Wanda Monteiro, vereador Léo Barbosa, vereador Etinho, e convocar todos que não fazem parte dessa comissão, para que amanhã de manhã, vou marcar aqui agora, com o diretor do hospital, que o Estado do Tocantins, quando a gente solicita uma coisa, eles respondem. O município nem resposta não tem, né? Mas com o diretor do hospital, para que nós possamos montar uma comissão, Wanda, e lá amanhã fazer filmagens, averiguar, e de lá, quando a gente sair, que nós possamos ir na UPA. Ou possamos fazer uma programação para que não seja feita uma maquiagem e amanhã chegue lá, a situação esteja mais ou menos resolvida. Vamos pegar meio que de supetão, porque nós precisamos correr, Vandir. A população está pagando caro. Morar em Palmas não é barato. É caro para morar em Palmas. Então nós precisamos atender com qualidade. Eu fiz um requerimento e foi aprovado aqui hoje, e tive a anuência de muitos companheiros, inclusive do meu líder Major Negreiros, de um farmacêutico para Buritirana, e as pessoas que vivem naquele local se sentem muitas vezes desprezadas, porque lá é totalmente escasso. Então nós precisamos aqui, como o vereador Juscelino falou, que já foi solicitado por várias vezes, solicitar e cobrar e fazer acontecer. Porque nós temos condições de fazer isso acontecer, Diogo. Porque eu digo que o secretário não atendeu o pedido para respeitar a comunidade, nós vamos convocar ele aqui. Ele não tem que querer vir, não. Ele é convocado, ele vem. Ou ele vem de um jeito, ou ele vem do outro. Ele tem que vir dar satisfação. E no dia da prestação de contas, encher essas cadeiras aqui, de funcionário público da prefeitura, e chamar funcionário para ficar por ali batendo palma, porque no dia que o pau vai comer. Ou vai resolver os problemas, ou o pau vai comer. Aí no dia ele vir querer me chamar aqui para observar gráfico, eu não estou atrás de gráfico, não.
Eu estou atrás de resolver o problema das pessoas que estão sofrendo e padecendo nessa cidade. Chega. Chega de pegar a associação, chega de pegar presidente, chega de pegar alguns companheiros e colocar para ficar defendendo prefeitura, sendo que o serviço não está chegando na ponta. Mas eu queria que nós tivéssemos consciência de não vir essa tribuna aqui fazer somente firula e defender o indefensável e prestar conta daquilo que não existe. Vamos para o campo, vamos saber o que as pessoas passam, vamos sair do ar-condicionado e vamos pegar poeira no Taquari, vamos pegar o sol quente nas Aurenis, na região norte, e vamos saber o que as pessoas estão passando. Eu quero conclamar os companheiros. Eu quero dizer que eu quero reunir aqui agora a comissão de políticas públicas, os membros que estão aqui presentes, Wanda, para a gente poder marcar esse cronograma de visita e não ficar aqui só contando um milhão de pote, história do vigário para a população dessa cidade. Muito obrigado, gente. Dando continuidade às discussões, eu passo a palavra ao vereador Diogo Fernandes pelo prazo regimental de 10 minutos. Bom dia, senhoras e senhores aqui presentes, nobres pares, aqueles que nos assistem pela internet, imprensa e aqueles que vieram à casa nos prestigiar. Bom, eu começo a minha fala hoje me remetendo ao dia 2 de outubro, dia das eleições, que eu nunca me pronunciei publicamente perante a isso, porque eu acho que há tempo de calar e há tempo de falar. Mas no dia 2 de outubro, muitos sabem disso, três indivíduos andavam ali pelas Arnos, que um deles participou da minha campanha. E naquele dia, era dia de eleição, era mais ou menos umas 3 horas da tarde, eles foram detidos pela Polícia Militar e dentro do carro dele possuía uma camiseta da Polícia Federal, escrito Polícia Federal, Orgulho do Brasil. Uma camiseta que ele adquiriu numa manifestação que teve naquela época em Brasília. E também havia santinhos meus e equipamentos de pesca predatória, que era aqueles arpões, aquelas questões todas, e uma cápsula disparada de calibre 22. Rapidamente, alguém que não tinha o que fazer dentro da força tática, o policial que deteu, tirou uma foto e colocou nos grupos do WhatsApp dizendo que o vereador Diogo Fernandes tinha sido detido, colocou nos grupos e rapidamente isso tomou conta da cidade, e eu fui difamado nos 4 cantos da cidade, no finalzinho da eleição, no dia da eleição, fui alvo de muitas críticas injustas. Posteriormente, o meu suplente, que é um oportunista, é o Elis Raik, um grande oportunista, que não tem o que fazer, que tem o que fazer menos ainda, e que se juntou com outro oportunista, que visando o poder do sindicato, para fazer a junção das chapas, ela bancou os advogados para que entrasse com a ação judicial para tentar cassar o meu mandato. E o fato é que hoje eu venho a esta tribuna para dizer que esse oportunista que entrou com a ação, e eu nunca falei sobre isso, ele entrou com a ação com o objetivo de negociar a minha saída da Câmara e deixar ele assumir alguns meses. Mandou um emissário dele, e quando eu falei que não negociaria, ele foi e entrou com outra ação, desta vez com a ação pedindo um recurso contra a expedição do meu diploma, porque ele entrou primeiro com a AIS de ação de investigação eleitoral, eu falei que não negociava, ele foi e entrou com outra ação pedindo a cassação do meu mandato, querendo me sangrar financeiramente, porque advogado não trabalha de graça, e eu tinha evidentemente que ficar pagando advogado para ir à justiça prestar contas disso tudo. Mas existem 2 justiças que eu confio muito. Eu confio muito na justiça do nosso Estado, e confio também na justiça divina, na justiça de Deus. E hoje eu venho aqui a esta tribuna para dizer a esse oportunista que ele perdeu de novo. E que se quiser ganhar a eleição, vai ganhar no voto, no tapetão não, irmão.
Vai trabalhar, vai pregar um discurso coerente que você ganha a eleição. Agora, no tapetão não, seu malandro. Eu não negocio, não. Meu mandato, ele foi dado por Deus e pelo povo, pelas 1.636 pessoas que me confiaram. Muitas, eu até entendo as posições dela, deixaram de votar em mim porque isso me trouxe, evidentemente, um grande prejuízo eleitoral, porque foi no dia das eleições e tinha muita gente que mandou mensagens para mim dizendo que estava decepcionadas, porque o vereador que estava pregando um novo projeto político para a cidade estava sendo acusado de prática de caixa 2, compra de votos, que é captação ilícita de sufrágio e também abuso de poder econômico. Mas esse perdedor hoje, ele perdeu de novo, vereador Major, porque a Justiça ontem, que fez uma investigação, fez um bom trabalho, investigou tudo que estava lá, a agenda, investigou meus cabos eleitorais, a Polícia Federal fez o seu relatório, fui investigado pela Polícia Federal, que é uma instituição que tem feito um belo trabalho nesse país, junto com esse Ministério Público, que a gente tem que bater palmas por estar combatendo eminentemente a corrupção desse país. Graças a Deus, fizeram um excelente trabalho e esclareceu a população palmense que a minha campanha foi totalmente idônea e não teve nada disso, e eu fui inocentado 100% desse processo. Então, eu venho aqui esclarecer ao povo de Palmas e até mesmo para alertar, porque nós temos manias, às vezes, vereador Felipe, de pegar uma matéria que pode ser causada por alguém que tenha mais intenções no WhatsApp e sair compartilhando essas coisas. Nós temos que ter cuidado com isso. Eu fui vítima disso, eu acredito muito no poder das redes sociais, vereador Léo, porque as redes sociais é uma ferramenta que as pessoas têm a oportunidade de se manifestar, de dizer suas opiniões, mas nós temos que ter também um pouquinho de cuidado com o que é compartilhado nas redes sociais, porque isso pode ser uma calúnia e prejudicar a vida de alguém, como acontece todos os dias também. Não concede a palavra, vereador? Permito, vereador Felipe. Vereador, eu fico muito feliz pelo sucesso judicial de Vossa Excelência, porque eu tenho realmente uma certa ojeriza a quem perde a eleição e não aceita o resultado das urnas. Quero parabenizar Vossa Excelência, dizer que o senhor é um homem honrado, uma pessoa íntegra, um companheiro exemplar aqui nesse parlamento que tem defendido sua posição, independente de que situação política, a sua posição é o que vale. Eu tenho certeza que isso não foi diferente na sua vida. Então, eu quero só aqui expressar minha felicidade e parabenizar a Vossa Excelência. Muito obrigado, vereador Felipe. E dizer que, por orientação do meu advogado, agora chegou a hora que eu vou tomar as devidas providências com esse rapaz que mancha a educação aqui em Palmas, que eu já fiquei sabendo, chegou várias denúncias, que ele não trabalha, é um professor irresponsável que recebe dos cofres públicos e não vai para a sala de aula para dar aula, porque só quer fazer politicagem por aí o dia todo. Então agora eu vou tomar todas as devidas providências, vou entrar com ação e vou também até a delegacia registrar uma ocorrência, porque ele quis me extorquir, e extorsão é crime, e eu quero tomar as devidas providências legais contra esse criminoso. Agora vamos falar de coisa boa. Me permite uma parte, vereador? Permito sim, vereador. Eu quero apenas manifestar a minha alegria de saber que Vossa Excelência tem agora a estabilidade maior ainda para tocar o seu projeto, que é um projeto voltado para as pessoas. Vossa Excelência, que é um legítimo representante da comunidade palmense, tem trabalhado com muita capacidade, tem assumido missões importantes como, por exemplo, a CCJ, as comissões que vão nortear as modificações da lei orgânica e do regimento interno. Então, Vossa Excelência contribui muito para esse parlamento e, para mim, é motivo de alegria saber que nós estaremos juntos nos próximos 4 anos e que Vossa Excelência tenha, a partir de agora, essa estabilidade, essa tranquilidade para poder desenvolver melhor ainda o seu trabalho. Viu, vereador? Parabéns. Muito obrigado, vereador. Parte, vereador. Vereadora Wanda. Eu quero manifestar também a minha alegria, quero dizer que existe um Deus acima de tudo, e eu sei do grande vereador que o Vossa Excelência é, na comunidade, atuante, um grande presidente, Obrigado. E conte aí com a força da vereadora Wanda Monteiro. Muito obrigado pelo carinho. E agora falando de coisa boa, rapidamente, antes que o meu tempo acabe, mas eu queria comunicar aos nobres pares que eu protocolizei hoje nesta casa um projeto de lei que o pedido é dos comerciantes da LO 14.
avenida ali na na 404 Norte, na 504 Norte e também ali na 506 com a 406 Norte. O objetivo desse projeto de lei é alterar o nome de LO14 para Avenida Palmas Brasil Norte. O objetivo desse projeto é fortalecer o comércio daquela região, fortalecer os pontos comerciais. Tendo em vista que nas Arnes não tem nenhuma avenida que tem uma grande capacidade comercial como aquela avenida, e o objetivo também é pedir ao Poder Executivo Municipal para que ele dê a mesma atenção que a Palmas Brasil Sul tem lá nas Arnes, na LO14, porque ele tem um grande potencial econômico que a gente precisa trabalhar para desenvolver o comércio da região norte de Palmas, que ele é muito mais enfraquecido do que a região sul. Então, eu peço o apoio dos nobres pares para votar favorável dentro desse projeto, que é para a criação, vai ficar na conformidade do plano diretor da cidade, é a Palmas Brasil Norte, Avenida LO14, que fica entre as quadras 404 Norte com a 504 e também a 506 com a 406 Norte. Meu tempo acabou, não dá mais para falar muitas coisas, mas eu peço esse apoio, está protocolizado aqui, e isso é uma solicitação, evidentemente, dos comerciantes, que eu conversei com todos os comerciantes daquela localidade. Vamos fortalecer aquele comércio, é uma grande oportunidade de desenvolver também os pontos comerciais da região norte de Palmas. Muito obrigado. Dando prosseguimento às discussões parlamentares, eu concedo a palavra ao vereador Lúcio Campelo, pelo prazo regimental de 10 minutos. Como o vereador Lúcio Campelo está ausente, eu passo a palavra ao vereador Júnior Gel. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa em nome do nosso presidente, vereador Léo Barbosa, os demais pares, imprensa, servidores da casa, sociedade que nos prestigia, sejam muito bem-vindos, e aqueles que nos assistem nas redes sociais. O presidente já foi mencionado por alguns vereadores, alguns em defesa, outros fazendo apontamentos. Mas eu gostaria de deixar claro que, primeiro, multas são aplicadas constantemente, e, logicamente, se comete uma infração, a multa tem de ser aplicada, que o recurso dessas multas a gente não vê onde é aplicado, porque as avenidas de Palmas, NS e LOs, e na região sul do município, que foge ao plano diretor, nós não vemos nem faixa de divisão de via dentro da rua. Não existe o recurso sendo aplicado para o seu devido fim. Nós não sabemos para onde vai o dinheiro. Daqui a pouco se encontra novamente no Diário Oficial uma empresa de buffet recebendo seus 70 mil reais, dinheiro oriundo de multa, como já ocorreu no passado. Nós não vemos o resultado do monitoramento quando vai um servidor do município afirmar que foi uma falha, o servidor está tentando acobertar o que todos nós sabemos, que na realidade não somente a câmera no cruzamento da LO11 com a Teotônio Segurado, não somente aquela, como diversas outras câmeras de monitoramento não estão em funcionamento no município. Na realidade, a minha pergunta é até quando nós teremos o município ou servidores do município tentando acobertar as mais diversas falhas da atual gestão. Me deparei com o pai de uma ex-aluna que colidiu o veículo, graças a Deus sem vítimas fatais, apenas danos materiais,
numa rotatória próxima ao Instituto Federal há alguns meses atrás, e quando foram atrás não existia gravação. Existe a câmera de monitoramento, mas não existe a gravação do que acontece ali. Assim como aqui no cruzamento do acidente que ocorreu com vítima, não existe gravação. Assim como nos mais diversos cantos dessa cidade. Você não vê blitz com o propósito de trazer uma prevenção do trânsito, blitz educativa. Você não vê o trabalho sendo feito adequado, mas você vê que multas permanecem sendo aplicadas sem o devido retorno à sociedade. Nós nos deparamos com um município que não foge à realidade do restante do país, onde se paga e não se tem o retorno em benefício. Seja benefício em prevenção, seja benefício na saúde, seja benefício na educação, na segurança pública. Infelizmente, é uma maneira comum de se fazer muita mídia, muita propaganda, muita publicidade e pouco efeito real à sociedade palmense. Gostaria de pedir desculpas à sociedade que tanto paga e pouco tem. Mas estamos aqui para trabalhar de forma que os impostos e recursos pagos pelo cidadão venham, de fato, em retorno à sociedade palmense. Obrigado. Dando continuidade, eu concedo a palavra ao vereador Major Negreiros pelo prazo regimental de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, vereadores presentes, a imprensa. Eu tenho observado aqui nas falas anteriores que tudo que a gestão faz não tem valor, ou a oposição não está morando em Palmas, ou não está andando nas ruas de Palmas. Porque só sobe na tribuna para desqualificar o secretário da qualidade da estipe do Dr. Nésio. É lamentável, é triste, porque nós temos observado e acompanhado o trabalho na saúde, que hoje não sou eu que qualifico, e nem nenhum vereador aqui que tem as pesquisas na mão, que a nossa saúde é a segunda melhor do país. Agora, eu queria pedir a meu nobre colega, Felipe, inclusive quero me prontificar aí com o colega no HGP. Eu tenho uma reunião agora às 14 horas aqui da CCJ, mas logo após a CCJ, amanhã cedo nós vamos no HGP. Eu quero ser uma das pessoas prontas para, se não ficar 1 hora, 2, o dia todo, uma semana, no HGP e nos postos de saúde, para depois a gente fazer uma comparação de atendimento. Porque é anos-luz o atendimento do município em comparação ao HGP. Todo mundo sabe disso. Semana passada, houve aquele remanejamento, retiraram as tendas do campo de concentração, campo de guerra, que tinha no HGP, e colocaram nos demais apartamentos que foram construídos, inclusive construídos no governo anterior, pelo Sandoval Cardoso, que fez aquelas obras. Mas eu quero, Felipe, que você, Vossa Excelência, verifique para mim. Eu tenho um rapaz do Taquaruçu, que o nome dele é Teodoro. Ele deu um AVC em janeiro, lá no Taquaruçu. De janeiro até agora, ele está no HGP, nunca conseguiu fazer a cirurgia. Está lá, jogado, porque não tem espaço para fazer essa cirurgia. Ele é pai da Marlene, que trabalhava comigo. Nós nunca conseguimos, porque a fila é muito grande, não tem leito, não tem UTI, e várias coisas que não tem lá. Mas tem uma outra senhora, o nome dela é dona Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, ela se encontra no apartamento 121B. Ela está há 3 dias esperando um cardiologista para ser atendida, e até agora não foi atendida. Ora, que excelência é esse atendimento do HGP? Cadê a excelência do atendimento do HGP? Então, eu acho que a gente não pode chegar a esse ponto de fazer esse comparativo, porque a saúde do município, Felipe, está muito distante.
está muito distante. E nós não estamos aqui para pedir privilégios para quem está no HGP. Eu acho que lá tem que ser obedecido a fila. Quem chegou primeiro tem direito aos atendimentos primeiro. São meus companheiros, são meus amigos, não quero de forma alguma aqui pedir para que atenda primeiro. O objetivo não é esse. O objetivo aqui é dizer que lá não está essa excelência toda, como Vossa Excelência subiu aqui e falou. O objetivo é esse. A semana passada, eu estive na Buritirana e me levantaram vários problemas da saúde. Eu chego no postinho de saúde, pergunto, como está aí? Está faltando alguma coisa? O funcionário, a gerente disse, não, está tudo bem. Aí, eu encontro uma paciente na rua, ela disse, não está bem porque está com esse problema. E para tirar esse problema, eu vim aqui, convidei o doutor Nésio, secretário de saúde, reuni a comunidade da Buritirana fora do hospital, que inclusive foi na escola, e lá nós debatemos todos os problemas. A comunidade me relatou os problemas, falando diretamente para o secretário, que foi ele pessoalmente ouvir a demanda da comunidade da Buritirana, e lá foi levantada a questão do farmacêutico. Agora, o secretário não pode contratar o farmacêutico se o secretário da administração, Cláudio Schuller, não autoriza. A demanda da prefeitura ele mandou, inclusive você sabe que foi pedido a contratação de guardas noturnos para as unidades de saúde e motorista. Porém, o secretário Cláudio Schuller não autorizou, porque é ele que está com o dinheiro da prefeitura municipal. Então, foi negado por ele. Nós não podemos botar essa culpa no doutor Nésio. Ele está fazendo o trabalho. Nós levantamos lá também a questão do atendimento da Buritirana. A médica, olha só a discrepância. O professor sai daqui às 6 horas da manhã, chega na escola, começa a trabalhar 7 horas. Porém, o horário que o professor começa a contar é a partir do horário que ele entra na escola. O médico já é diferente. Ele sai da casa dele para pegar o carro aqui na Secretaria de Saúde para ir para Buritirana. Daqui, na hora que ele entra no carro do município, já começa a contar a hora dele. É 1 hora daqui na Buritirana. Quando ele chega lá, que vai se preparar para poder atender, praticamente 2 horas de atendimento já se foi. O que ocorre? Eles estavam atendendo 8 pessoas na Buritirana. Aí as pessoas vêm dos assentamentos, muitas vezes alguns vão a pé, outros vão de bicicleta, outros vão de carro, outros vão à base da carona, e muitas vezes não era atendido. Na Buritirana foi colocado que tinha o dia do gestante, tinha o dia do idoso, tinha o dia da mulher, tinha o dia para tudo, mas não tinha o dia do povão. Chegava, tinha 8 pessoas para ser atendido. Então, esses problemas, nós levamos a conhecimento do secretário, e eu queria que os demais vereadores fizessem desta forma. Quando tiver o problema, não adianta você vir aqui só na tribuna e falar, vá no doutor Nésio, que ele te recebe, mostra os problemas e leva o secretário até resolver o problema lá no local. Assim nós fizemos, 1 minuto só, assim nós fizemos na Buritirana, já estamos programando para fazer no Taquaruçu, porque apesar de ter colocado fonoaudiólogo, psicólogo, 3 médicos no Taquaruçu para atender a comunidade, existem as reclamações ainda. Existem as reclamações. Existe reclamação de ambulância, existe reclamação da unidade, que foi reformada um pouco ano passado, mas que precisa ser atendida. Então a demanda da saúde não acaba nula. Quanto mais a gente faz, mais ela aparece. Por quê? Porque o cidadão, se tem um atendimento ali que dá 1 quilômetro da casa dele, ele quer que seja na porta. Então, eu quero que o vereador Felipe se prontifique também a todas essas demandas que levantar, não só no posto de saúde, que Vossa Excelência do Taquari falou, mas os demais, que procure o doutor Nésio. Quando Vossa Excelência era da base, vereador, eu inclusive fui com Vossa Excelência no doutor Nésio. Ele lhe atendeu muito bem. Não é porque Vossa Excelência saiu da base que tem que ficar inimigo do secretário. Não, nós temos que dividir as coisas. Oposição é uma coisa, serviço para a comunidade é outra. Quando tiver o problema, você pode ir no doutor Nésio, que ele vai te atender. Eu sei que é uma pessoa muito educada, honesta, trabalhou, e um dos melhores secretários que nós já tivemos nesta prefeitura. Eu defendo porque eu conheço e estou acompanhando. E quero que Vossa Excelência faça da mesma forma, né? Outro assunto que eu queria falar, depois eu te dou um tempo, eu queria falar a respeito de alguns requerimentos que eu apresento hoje, nesta sessão, para a comunidade de Itaquaruçu e para a nossa Palmas por completo. Eu hoje apresento aqui, Tiago Andrino, um requerimento pedindo o asfalto, recapamento asfáltico, da Rua 7 no Itaquaruçu, que será transformado numa avenida simplesmente para transportar os caminhões de soja. Nós vamos retirar os caminhões de soja do transporte do centro do Itaquaruçu e colocar na Avenida 7. Para isso, nós precisamos reforçar o asfalto.
Já falei com o subprefeito do Taquaral, Tadir Gentil, e essa semana nós vamos fazer de CBUQ, que é aquele asfalto de 3, 4 centímetros, e nós vamos sinalizar, já estão podando as árvores para que os caminhões de soja possam sair do centro de Itaquaruçu. Lá não temos como nós fazermos um anel viário, porque tem outra chácara e tem o córrego e não dispõe de recursos. Então, a opção que nós temos hoje é a 7ª Avenida, que já está sendo providenciada pelo nosso secretário e subprefeito do Itaquaral, Tadir Gentil. Também apresento aqui hoje o requerimento, já apresentei várias vezes. Inclusive, já fui atrás, já estive com o diretor da TV Record, que é o Luciano da Desbrava, já estive com o diretor da TV USBT Iratã, e ele já se prontificou, estive com o prefeito a semana passada, já apresentei requerimento nesta casa, para que seja instalado o sinal de televisão da Record e do SBT no Taquaruçu. Então, agora fechamos num consenso, já conversamos com os 2 proprietários das empresas e com a Prefeitura Municipal, e essa semana, possivelmente, nós teremos já o sinal da TV Record e da SBT e da TV Globo no Taquaruçu. Outro requerimento que nós apresentamos aqui também é a antiga praça da delegacia do Taquaruçu, uma casa que, inclusive, eu morei lá na sala de uma delegacia, lá 6 meses. A ideia é o tempo do líder. Tempo de líder. Concedido o tempo da liderança. É que a gente transforme aquela antiga delegacia, que derrube, que está lá feito uma tapera, está sem telha, sem nada, que a gente derrube mesmo e que faça uma praça lá, porque naquele setor lá do Itaquaruçu não tem uma praça. Já conversei com o Herbert, com o Adir Gentil, e também nós já vamos providenciar essa construção, plantar grama, fazer jardins, colocar uma academia para as crianças, fazer uma área para os nossos jovens. Um outro requerimento que eu apresento também é a retirada da limpeza do distrito do Itaquaruçu. Nós temos agora a capital por um dia. Eu sei que lá já tem 15 pessoas da prefeitura trabalhando diuturnamente, mas nós precisamos dar uma intensificada no trabalho de limpeza, roçagem e apanhar os lixos. Há um mês atrás nós fizemos esse trabalho, mas já está novamente cheio de entulho. Outro requerimento que eu apresento hoje é o recapeamento também de asfalto CBUQ da pista da Aurine 3, que sai ali do aeroporto até o Aurine 1, certo? Para recapear aquilo, porque o trânsito ali é muito grande, as pessoas que deixam de transitar pela TO 050 e optam pela TO Torre Segurada, ali termina ficando um tráfego muito grande. Nós já estamos solicitando, já conversamos com o subprefeito, me reuni a semana passada com ele e já estamos providenciando. Já chegou aquela máquina nova que agora faz esse tipo de trabalho e com maior rapidez. Um outro requerimento que eu estou solicitando também é a construção de um abatedouro municipal, de um mini frigorífico, para no mínimo 50 reis, 50 gado, na região do Taquaruçu. Já me reuni com o secretário Roberto Sayum, trouxe os proprietários das fazendas, de cima da serra, alguns comerciantes do Taquaruçu e da Buritirana também, e já consegui a área, nós já temos a área, um fazendeiro já deu a área, falei com o Adir Gentil, já se prontificou também a buscar o investimento para que a gente possa fazer esse abatedouro, para que os nossos proprietários hoje, o comerciante, ele pega a carne do frigorífico que vem de Paraíso, ela vai chegar no Taquaruçu meio-dia, ela vai chegar na Buritirana, Filipão, 2 para 3 horas da tarde. Então, quem tem o seu gado aqui em cima da serra, pode trazer para o abatedouro municipal, paga uma pequena taxa, que uma associação vai administrar, e ele tem o seu gado ali para vender o mais rápido possível. Só a despesa que ele paga daqui para Paraíso, muitas vezes vai embora o ganho. Então, era esses requerimentos que nós temos, apresentando hoje, nesta sessão, e que brevemente será concretizado. Eu quero agradecer aqui, em especial, o meu secretário de Desenvolvimento Econômico, Cariello, que a semana passada eu estive na secretaria dele, solicitando uma reunião na Buritirana com a comunidade para a gente resolver a demanda daquela comunidade, dos jovens, dos professores e de alguns adolescentes lá. O que ele me providenciou? Fiz a reunião, levei mais de 100 pessoas lá para a escola e ele me levou o Banco do Povo, o SEBRAE, o SENAI, a Fundesporte, a Fundação da Juventude, a Secretaria de Segurança do município e a subprefeitura e o pessoal do Cine. Então, nós estamos com um projeto audacioso para a Buritirana para poder atender a nossa demanda. Hoje, o que nós temos na Buritirana é ociosidade, o pessoal sem trabalhar. Inclusive, Felipe, nós solicitamos lá cursos para os nossos jovens de operador de máquinas, de tratores, porque é uma região exclusivamente agrícola, né, que tem muita plantação de soja e que tem uma dificuldade de achar a mão de obra para manusear as máquinas que produzem e recolhem a soja. Então, é isso que a gente quer, buscar, trabalhar
para a nossa comunidade. Felipe, a palavra está contigo, meu companheiro. Meu vereador, Vossa Excelência sabe do carinho, admiração e respeito que tem por Vossa Excelência, que tem se tornado, além de meu companheiro de parlamento, um amigo que eu tenho tido aqui, onde a gente tem a oportunidade de conversar coisas pessoais e construir um relacionamento. Mas quando trato da saúde municipal, não estou me referindo ao secretário Nésio, porque eu não trabalho na pessoalidade do secretário. Estou me referindo à administração da saúde do município. E quando se trata de HGP, eu concordo com Vossa Excelência que lá existem muitas deficiências, estão sendo buscadas ser sanadas todos os dias, mas o que eu quero dizer, e o que eu quero enfatizar, é que nós não possamos aceitar que quando venha a ser feita a prestação de contas nessa Câmara, seja apresentado só números positivos. Porque como Vossa Excelência falou que tem uma pessoa do Taquaruçu desde janeiro no HGP, existe lá outra pessoa que está há alguns dias. Eu citei um exemplo de um pedido de uma ultrassonografia que foi solicitado no município no mês de novembro de 2016, uma ultrassom. E realmente o HGP está superlotado. E eu quero convidar a Vossa Excelência para fazer parte também de uma visita lá, e marcarei o mais breve possível, para que nós possamos saber que existe também no HGP a superlotação, pois o município muitas vezes deixa de fazer sua parte no atendimento básico. E lota-se o Estado. Mas a minha preocupação hoje aqui, ainda não como deputado estadual, com fé em Deus muito em breve, como vereador da capital, é de garantir que o serviço público municipal seja prestado com qualidade. Eu sei que existem deficiências e está sendo buscado ser sanado, mas a gente não pode engolir que vem aqui e se apresenta uma prestação de conta em excelência onde não existe excelência. Essa era a minha fala, mas Vossa Excelência sabe que sou companheiro de Vossa Excelência em buscar os benefícios, assim como já fizemos na Secretaria Estadual de Infraestrutura, e em qualquer outra demanda, quero poder contar com Vossa Excelência como meu companheiro no município e que Vossa Excelência possa contar comigo em que eu puder lhe ajudar e contribuir para o mandato de Vossa Excelência, para o benefício do povo dessa cidade. Tá. Não, muito bem, Felipe. Eu estou à disposição sua. Eu só queria que Vossa Excelência fizesse todas as anotações, todas as dúvidas que Vossa Excelência tem a respeito da saúde do município. E que quando o secretário vier aqui, que apresentasse ou que apresente o seu resultado da saúde do município, os vereadores não se calem, não fiquem calados, porque na maioria que vier, as outras duas últimas vezes, eu entendi que se deram por satisfeito. O secretário veio, inclusive, se não me engano, Vossa Excelência, quando ele veio, ainda era da base, e Vossa Excelência não fez questionamento. Então, assim, que anotem, né, e que quando o secretário vier aqui, que faça os questionamentos, que com certeza ele vai dar as explicações devidas. Porque as outras vezes que o secretário veio aqui, a maioria dos vereadores, inclusive, muitos nem permaneceram aqui quando estava fazendo a explicação. Os que mais questionam o secretário de saúde ou a prefeitura, quando ela vem fazer essa explicação aqui, certo? Levantam, saem e deixam isso aqui. Fica 2, 3 vereadores, a maioria da base. Então, que faça essas reclamações quando o secretário vier. Eu tenho certeza que a Secretaria de Saúde, nem uma outra Secretaria da Prefeitura, tem nada para esconder, até porque nós estamos trabalhando de forma séria. Quem pediu a palavra? Não. O seu tempo encerrou. Só questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Felipe. É só, na verdade, para acabar de contribuir com a fala do meu companheiro Major Negreiros, já que foi feita aqui uma fala de uma denúncia, de uma certa denúncia, que tudo no município está travando no secretário Cláudio Schiller, eu quero aproveitar, amanhã eu vou apresentar uma convocação para ele vir aqui dar explicações, porque realmente essa questão da contratação da saúde, Selene, era para ter sido feita há 60 dias atrás. E se ele está travando, ele tem que explicar por que ele está travando, porque a saúde não pode parar. Dando continuidade, eu passo a palavra ao vereador Tiago Andrino pelo prazo regimental de 10 minutos. Presidente. Está escrito aí? Ô, Léo. Bom dia. Bom dia a todos. No tardar da hora, eu vou resumir as saudações em nome do presidente da Associação de Moradores do Taquari, meu amigo Gutenberg, que nos honra com a sua presença, assim cumprimentar a todos, imprensa, colegas vereadores, em nome do presidente da sessão, Léo Barbosa. E eu queria começar a nossa fala
dizendo do acerto político que essa casa teve quando fez a sessão solene sobre a reforma tributária. Penso que acertamos, porque a participação da senadora, das entidades, das associações que vieram aqui, foi de grande valia. E parabenizar a senadora mais uma vez por ter vindo no dia em que a casa caiu em Brasília. Um dia em que um cataclisma caiu no Brasil, a Globo News mostrando, como dizem o House of Cards do Brasil, até o House of Cards parou para falar que está difícil, aquela série americana, Vandinho, que fala de uma trama de um presidente da República, até a série falou que está difícil competir com o Brasil. E naquele dia difícil, a senadora esteve aqui, cumpriu o seu papel. Quero parabenizar o presidente Folha e todos nós pela excelente audiência pública, que para mim trouxe total clareza dos absurdos que haviam escondidos naquela reforma da Previdência. Parabenizo então a casa por aquela sessão vitoriosa e agradeço os colegas pelo apoio. Sobre a questão do presidente da República, eu percebi que nenhuma fala foi dita em relação a isso. Eu quero deixar clara a minha posição de que acho insustentável o presidente da República, Michel Temer, se manter à frente da presidência da República. O momento em que o Brasil discute reformas estruturais trabalhistas que mexem no direito do trabalhador, o momento em que discute reforma da Previdência, o momento em que o Brasil precisa se levantar dessa crise financeira e econômica, me parece que os últimos acontecimentos deixaram insustentáveis, Major Negreiro, a permanência desse presidente da República. O nosso partido, o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, tomou uma posição corajosa e exigiu a saída do ministro Fernando Bezerra para que não tenha dúvida de que o PSB exige eleições diretas e o fim desse governo que, na nossa opinião, já acabou. Infelizmente, o nosso ministro, que estava lá, vereador Melzemar, não a pedido do partido, o partido simplesmente não proibiu que o deputado Fernando Bezerra pudesse assumir o Ministério da Minas e Energia, mas agora exigiu que ele saia. E o não saimento dele, eu defendo a posição da direção nacional, fazer como foi feito pelo PDT, a expulsão imediata desse deputado federal do Partido Socialista Brasileiro, para que não haja dúvida de que nós temos compromisso com a democracia, com o combate à corrupção, e eu quero fechar essa fala sobre a questão nacional. Estive numa manifestação de jovens só participando, não queria ali fazer fala nem nada, porque às vezes as pessoas partidarizam, acham que a gente quer se apropriar, mas fui lá como um cidadão, com a minha esposa, com meu filho, e gostei muito das bandeiras que a juventude está tentando colocar no Brasil, e não foi diferente em Palmas. Eles são a favor do fim do governo Temer, a favor de eleições diretas, sim. No meio dessa crise, esse Congresso Nacional não tem condições de definir quem vai ser o próximo presidente do Brasil, porque estão todos envolvidos em rolos. Eu defendi também, junto com eles, o fim do foro privilegiado. Acho um absurdo o tamanho de crimes comuns e crimes de toda ordem que passam pelo STF, que protegem muitos criminosos que estão no Congresso Nacional, e também pelo apoio ao combate à corrupção. E eu também aqui quero fazer coro. Acho um absurdo esse delator da JBS, e esses dias me bateram dizendo que eu recebi doação da JBS. Eu não recebi doação da JBS, eu recebi doação do Partido Progressista Nacional. Mandei meu CNPJ para lá e recebi uma doação oficial, que o meu partido pegou com o JBS, eu sei lá com quem. E também quero isentar aqui o pai do deputado, o pai do vereador Léo Barbosa, Vanderlei Barbosa, que dobrou comigo alguns casos e recebeu parte desse recurso, assim como o deputado Cleito Cardoso, também, que não tem culpa nenhuma. Vossa Excelência permitiu uma parte? Claro, vereador. Quando Vossa Excelência fala que meu pai recebeu uma parte, que fique bem claro que Vossa Excelência recebeu da Nacional 100 mil e meu pai recebeu R$700 de Vossa Excelência. Nós temos que dar as devidas proporções, e em nenhum momento houve, por parte do meu pai, qualquer relacionamento com qualquer envolvido em corrupção, em nada. Inclusive, ele se prontificou hoje, concedeu entrevista para alguns veículos de comunicação por livre e espontânea vontade, principalmente por saber a conduta que tem, por saber da maneira com que age, e eu tenho plena convicção que mesmo sendo de forma oficial, meu pai, sabendo da procedência de uma empresa como essa, não aceitaria recurso oriundo da JBS, assim como eu acredito que Vossa Excelência também não. Vereador, mas explicar melhor. Em 2014, a JBS era a maior empresa do mundo. Ainda é. Naquele momento, eu sempre comia a carne deles, eles vendem mais carne, toda a carne quase que a gente come é deles, salsicha, tudo. Essa era a minha única relação com eles, era de consumidor, de comer carne.
Agora, o nosso partido fez a captação, naquele momento ninguém viu problema nenhum, então digo o seguinte, vereador Melzemar, quem tem que ter preocupação é quem está na delação da JBS. É quem estava no Congresso Nacional e ajudou essa empresa a pegar dinheiro no BNDES. É quem, de alguma forma, fez qualquer tipo de iniciativa pública para ajudar a iniciativa privada. E esses são criminosos, tem que responder, mas não pode se eximir. Eu fiquei absurdado quando vi a delação e aquele cinismo dos delatores da JBS, colocando os congressistas na cadeia e depois saindo livres e morando em Nova York. Tem que prender aquele pessoal. Quem mais se beneficiou foram eles, por acordos e conchavos que fizeram no Brasil. Eu achei um cinismo, uma desfaçatez. Eles falavam de comprar a República, deputados e não sei o quê, como se não fosse nada, e com dinheiro público. Eu achei uma grande injustiça da Lava Jato, passou um sentimento de impunidade, quando não colocou na cadeia eles, e negocia lá dentro. Negocia a delação lá dentro, como fizeram com o Marcelo Odebrecht, que está lá até hoje. Eu não entendi. Confesso para vocês que acho que a Lava Jato perdeu a sua qualidade quando não colocou o Wesley Safadão e o irmão dele na cadeia para poder discutir essa delação. Agora, brincadeira com o Wesley Safadão, que é um grande cantor, mas estava falando do Wesley, o que é safado de verdade. Agora, dando continuidade, pedindo, já terminando o Fora Temer, que eu continuo defendendo, eu queria dizer que a Praia do Caju teve aqui o Gomes agora, tive a resposta do secretário de Infraestrutura, que eu fiquei satisfeito. Eu vim na tribuna aqui questionar, mas fiquei sabendo que o prefeito e os secretários disseram o seguinte: mesmo que haja problema com a empresa, a Praia do Caju vai ser terminada, mesmo que seja com obra própria da prefeitura. Falta só um acabamento, viu, gente? A praia está praticamente pronta. Falta 5, 6, sei lá, 10% da obra no máximo. Mas precisa terminar, porque o pessoal tem que trabalhar agora na sua temporada. O assunto que está na CCJ hoje, vereador Major, meu colega, que eu fiquei muito feliz com a sua fala agora há pouco, eu não usei a parte porque não queria exceder o tempo, mas você é um socialista. Quando você vai lá na Buritirana e discute participativamente, democraticamente, ouvindo a comunidade, o senhor faz um excelente serviço. Eu penso da mesma forma e estou fazendo um evento agora todo mês também de democracia participativa, ouvindo, para fazer do meu mandato, não um mandato meu, mas cada vez um mandato das pessoas. E lá em Buritirana é um local que, por ser muitas vezes desassistido, a compra de votos toma conta daquele lugar. E quando o senhor traz as pessoas para participar, não só traz serviços, mas as pessoas passam a olhar a política de outra forma. O senhor está ensinando as pessoas como se faz. Quero parabenizar o vereador Major Negreiros e dizer ao meu colega Major que hoje, na CCJ, nós vamos discutir assuntos importantes. Eu não sei porque não teve CCJ a semana passada, vereador Tim. É a primeira vez que eu fico em discordância, sou vice-presidente. Eu vi que o presidente falou que tinha um problema de saúde e tal, mas eu pedi para ele chamar uma extraordinária e não chamou, disse que não tinha muitos projetos. Faço essa crítica fraterna ao meu colega vereador Diogo Fernandes, porque acho que o tanto de projeto que tem naquela CCJ, não ter sessão uma semana, isso é um prejuízo enorme, inclusive, para os cofres públicos, que pagam nosso salário para trabalhar. E eu queria ter participado da reunião do CCJ. E agora nós temos um monte de coisa para votar lá. Uma delas que eu defendo é a questão da regularização fundiária. Foi feita uma emenda por um vereador da casa, o vereador Lúcio, que, na minha opinião, inviabiliza a regularização fundiária com velocidade. E nós temos que votar aquela emenda e poder finalizar essa discussão e botar no plenário para votar. Porque se a Câmara não quiser fazer regularização, a Prefeitura vai fazer judicial. Mas o importante é que faça. Se os colegas não quiserem aprovar, beleza, a Câmara vai pagar o preço de não querer fazer. Vai ser feito pela Defensoria, Ministério Público e o Judiciário, como foi feito no Taquari. Então, peço o apoio dos colegas que se faça a regularização fundiária. O outro ponto, para fechar, questão da saúde, eu penso, vereador Felipe, que lá no caso do HGP, saiu um relatório do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado, muito duro, e do SUS também, que participou visitas do Ministério da Saúde, falando da gravidade, não é uma gravidade simples, de violação de direitos humanos no HGP. E nós, vereador Felipe, nós pagamos o HGP. O HGP é pago o nosso imposto, ele é dividido o seu orçamento. O dinheiro que a gente paga do HGP fica lá. O problema é o dinheiro do Estado que não vinha. Eu quero até parabenizar o governador, porque a partir... Posso concluir, vereador? Sei que já é meio-dia e pouco. Um minuto para a conclusão, vereador. Obrigado, presidente. Mas eu parabenizo que estão sendo pagos agora, depois de muito tempo, as parcelas, que é a outra parte da ponta, que é o Estado pagando a saúde municipal,
Mas digo para você, sem sombra de dúvida, o que o Ministério Público falou aqui da saúde municipal foi positivo. O Ministério Público estava aqui na audiência. Eles fiscalizam, recebem denúncia o tempo todo. Quando a Defensoria Pública estava ali e falou da saúde municipal, falou positivo. Então não dá para comparar, vereador. Eu até entendo que existem problemas na saúde municipal e estadual, nós temos que fiscalizar, mas comparar o HGP com a saúde municipal, no mínimo, é estranho e não foge muito da realidade. Eu vejo o esforço, tive agora meu chefe de gabinete internado no HGP, ele só ficou 2 semanas esperando uma roupa de cama limpa. Não tinha roupa de cama limpa, vereador Etinho. Trocou de quarto, botou no novo e não tinha como fazer cirurgia. O médico falou, não tem roupa de cama esterilizada. Assim, é duro, e eu não gosto de fazer política em cima disso. Eu tenho generosidade, preocupação, eu acho que é o momento de dar as mãos e tentar unir, porque o Sistema Único de Saúde ele é único, mas é uma pena que a gente esteja vivendo essa situação do HGP. Eu me coloco à disposição do vereador para discutir a saúde a qualquer tempo. Uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Felipe. Eu fico aqui, às vezes, pensando e preocupado, quando o vereador Thiago Andrino, vou nem tocar no caso da saúde, que ele até parabenizou meu governador, fico até lisonjeado, mas quero dizer aqui, o vereador Thiago Andrino, quando se trata da questão da regularização fundiária, as coisas só não andaram aqui ainda da regularização fundiária em Paulo, não é por nada, não. É porque o projeto do governo está inconstitucional, e quem diz não é o vereador Felipe Fernandes, quem diz é o orgânico do município, no seu artigo 178, quando fala que tem que ser por projeto, e não por decreto. Então, que o prefeito mande, dentro da legalidade, da constitucionalidade, que essa Câmara vai aprovar e vai botar para andar. Nós não estamos tratando aqui, não é de empecilho, não precisa de justiça fazer. E porque se ele for fazer dessa maneira na justiça, ele não vai fazer, porque é inconstitucional, ou então espera mudar a lei orgânica do município para poder fazer via decreto. Discussão, presidente. Você abriu para discussão? Em discussão, vereador Thiago Andrino. É sobre a minha própria fala. Eu não queria extrapolar o tema, mas o vereador Felipe usou a palavra como questão de ordem para fazer discussão. Eu acho que a mesa não deveria aceitar. Mas, como foi aberta a discussão, eu tenho direito também. Vereador Felipe, regularização fundiária tem uma lei federal que diz como funciona. Quando você fala regularização fundiária, você fala de uma questão excepcional. Um problema social de 20 mil famílias. Vereador, eu queria que Vossa Excelência não alongasse muito. Já teve tempo suficiente aqui na tribuna. Vereador, mesmo pode usar. Eu estou falando só que não vou alongar muito. Não vou alongar, pode ter certeza. Só estou dizendo para ele que existe uma lei federal que explica como é isso, e a lei que o município colocou é exatamente igual. Se a emenda que o vereador Lúcio colocou não der permissão para que o executivo faça o projeto como um todo, faça em partes, pedindo autorização parte a parte, inviabiliza nesse ano. Aí tem que ser via judicial e vai ser feita a mesma coisa que o senhor está dizendo que é inconstitucional, como já foi feito judicialmente. Então não existe isso, vereador. Não sei quem te falou. Eu te garanto que o único jeito de fazer regularização é esse. Outro jeito você tem que me explicar como é, eu gostaria de saber. Dando prosseguimento, eu peço ao vereador Felipe Fernandes que assuma, para que eu possa fazer uso da palavra. Bom dia, presidente Etinho Nordeste. Quero cumprimentar todos os vereadores, ainda alguns da imprensa que se encontram, a sociedade também já em número menor, em função da extensão do tempo da sessão. Mas eu venho a essa tribuna, Felipe, eu observando todas as falas, e a impressão que dá é que estão querendo polarizar para dizer, não, fulano é pior do que fulano. A gestão do Estado é pior do que a do município. Não é assim que nós temos que tocar as discussões aqui. Nós temos que buscar as soluções e mostrar aquilo que é bom, denunciar aquilo que é errado. Agora, ficar o tempo inteiro o jogo de acusa para ver quem é menos pior, isso é no mínimo vergonhoso. Nós temos que ter um cuidado. E eu vejo nesse momento uma reação da saúde do governo do Estado, um início de reação. Falta muito. Temos que melhorar bastante. Eu tenho uma esposa que trabalha no HGP e ainda acontecem coisas absurdas ali dentro. E a gente sabe que não falta, muitas vezes, por parte do governo, vontade que as coisas melhorem. Eu tenho certeza que todo governante quer que as coisas aconteçam, vereador Moisés, da melhor forma possível. Eu tenho certeza disso. Então a gente torce e a gente precisa reconhecer que nesse momento o governo do Estado começa também a demonstrar uma reação e melhora, principalmente quando tira pessoas de uma tenda, que eu considero que foi uma penitência para aqueles pacientes, e coloca em apartamentos adequados, climatizados. É uma melhora significativa que nós temos que reconhecer.
Mas eu não poderia deixar de falar, e eu vi aqui o vereador Tiago Andrino falar que a Buritirana sofre com a compra de votos. Talvez sofra principalmente porque a prefeitura não anda por lá e o povo fica carente mesmo. Nós temos na Buritirana uma situação de isolamento muito grande, vereador Felipe. Nós temos um abandono, faltações da prefeitura lá. O prefeito, talvez, por estar sempre apanhando lá na Buritirana, não gosta de prestar os serviços lá naquela região. Para reformar a quadra de escola demorou. O campo está com mato da altura dessa parede. Acabou o campo, deteriorou. Então, assim, as ruas estão esburacadas de quem vem de Santa Teresa para Buritirana entrando. Está só o buraco. Tem falta de iluminação pública na principal ali, perto da casa de Dona Maria Batista. É fácil vir aqui fazer um discurso. Nem na Buritirana esse rapaz deve estar andando para ele falar isso. Eu duvido muito que ele tenha andado lá, porque lá nós sofremos com a carência da falta de serviços públicos de qualidade. Infelizmente essa é a realidade. Um lugar onde as pessoas para estudar têm que pegar um ônibus para fazer o segundo grau, presidente Etinho, e descer lá para Taquaruçu. Uma falha do governo do estado que não forneceu o segundo grau para aqueles moradores. Outra falha. Então, a desassistência é acontecida por parte de todas as vertentes com aquele setor que é pioneiro nesse município. Então, eu não posso concordar com isso. Que vem aqui, jogue uma charada e saia. Por que ele não ajuda a identificar os problemas? Tem vereadores andando na Buritirana. Por que ele não vai andar, identificar, ajudar o distrito a se desenvolver? Agora ficar jogando crítica no ar, aí é no mínimo oportunismo. Principalmente quem diz que a Buritirana está isolada e defende o governo que isola a Buritirana através da ausência desses serviços públicos. Mas eu quero aqui também falar de uma licitação que a prefeitura está pagando, Etinho Nordeste. Eu quero fazer um pedido de informação ao secretário Nésio, ele que é tão elogiado por alguns, tão criticado por outros. Eu venho apenas para fazer um pedido de informação sem julgamento. Eu quero entender o porquê da Secretaria de Saúde pagar nesse mês de maio R$245 mil, R$245.450 para comprar salgadinho, coffee break. Nós temos aqui vereadores argumentando que não temos conseguido atendimento especializado e por isso, muitas vezes, as pessoas vão para o HGP numa situação pior, Felipe, porque não tem um atendimento especializado que muitas vezes é de obrigação do município fazer essa triagem, esse primeiro atendimento básico. E aí nós temos visto aqui a Secretaria de Saúde gastar R$245.450 com salgadinho. Você não consegue dar parte, vereador? Concedo, vereador. Na verdade, eu fico assim até boquiaberto com essa informação que Vossa Excelência está concedendo na tribuna agora e pode contar comigo também para que nós possamos fazer a fiscalização e a apuração desses dados, mas salgadinho, tenda, outdoor e gerador é o principal ramo da Prefeitura Municipal de Palmas. Então, o processo, para os vereadores que tiverem curiosidade, é o processo 2017 009805. Esse é o número do processo que autoriza o Executivo a pagar, por intermédio da Secretaria de Saúde, 245, quase R$250 mil para comprar salgadinho. A festa deve ser boa, deve ter muito motivo para comemorar e fazer coffee break. A Secretaria de Saúde, gastando o nosso dinheiro. E aí o vereador Felipe disse que falta, inclusive já recebeu informações de que falta, por exemplo, medicamento e vacina de febre amarela para seu filho há mais de um mês. Eu acho que com R$245 mil dava para a gente comprar muitas doses de vacina, de medicamento, de luva, tudo que for essencial para atender a comunidade de Palmas. Então eu vou encaminhar esse pedido, não é uma denúncia, é apenas um pedido de informação que eu vou encaminhar ao secretário Nésio para que ele possa nos explicar o porquê dessa licitação, que está aqui também como objetivo para o fortalecimento da atenção básica de saúde do município, Felipe. Eu não sabia que comer salgadinho deixava a saúde mais forte, fortalecia o serviço público de saúde. Então, senhor presidente, é por isso que eu não consigo concordar com essa gestão, e eu não venho para desqualificar a gestão, eu venho para mostrar aquilo que a gestão desqualifica.
no uso do dinheiro público. Eu não posso vir aqui nessa tribuna para rasgar elogio para um secretário que está gastando nosso dinheiro dessa forma. É por isso que eu sou, de certa forma, inflexível, porque eu não concordo com a maneira com que o Amasta gasta o dinheiro do povo desse município. Muito obrigado. Devolvo a cadeira ao seu titular. Dando continuidade às discussões parlamentares, eu passo a palavra ao vereador Moisemar Marinho. Boa tarde a todos. Os nobres pares, senhor presidente, imprensa que nos acompanha até agora, representante aí, presidente da Associação Gutenberg, que nos prestigia aqui na Câmara Municipal. Senhor presidente, eu gostaria de... Vereador, eu só queria solicitar ao pessoal que reiniciasse o tempo de Vossa Excelência para a gente ter o controle aqui do tempo de uso da... Muito obrigado. Gostaria de registrar o trabalho desempenhado pela subprefeitura na região sul. Atendeu uma demanda nossa na Santa Fé 2, e dentre outras quadras que realmente o pessoal daquela região estava precisando, do recapeamento, da infraestrutura para aquele local. E dizer que neste parlamento, na última sessão, nós tivemos aqui uma audiência pública sobre a reforma da Previdência, né? E eu escutei de todos os parlamentares aqui presentes, o repúdio da tramitação desse projeto de emenda condicional 287, que trata da reforma da Previdência, que está tramitando no Congresso Nacional. Mas eu não vi dessa casa nenhuma manifestação contrária a esse projeto que está tramitando no Congresso Nacional. E aqui eu trouxe uma moção de repúdio, que a qual eu faço uma questão de ordem, de informar que nesse regimento interno nosso, ele não tem previsão regimental para tramitar nenhuma, sequer moção de repúdio. Então é importante que nessa reforma que está acontecendo através dessa comissão especial, que seja encaminhado por essa casa, de inclusão dessas moções de repúdio que existe em todos os regimentos internos das demais casas de leis que afora do nosso Estado, nosso país. E Congresso Nacional, Senado Federal, a Câmara Federal, a Assembleia Legislativa, tem essa previsão regimental e a nossa casa não tem. Então é importante acrescentar isso. Portanto, eu apresento essa moção de repúdio e peço aos demais pares que assine e encaminhe por meio desse parlamento a nossa manifestação de repúdio quanto a essa aprovação da reforma da Previdência. Além disso, como foi colocado pelo nobre vereador Tiago Andrino, né, esse parlamento também tem que se manifestar pelo impeachment do presidente Michel Temer. Eu apresento esse voto também de apoio aos demais parlamentares que se manifestaram nesse sentido, não só na questão do impeachment, mas também pela aprovação do projeto de emenda condicional que trata das eleições diretas, que é a PEC das diretas já, né? E dentre esse questionamento também eu acrescento o pedido de arquivamento de todos os processos que trata das reformas, tanto trabalhista quanto da reforma previdenciária. Aproveito também, senhor presidente, para informar que eu apresento a este parlamento 2 projetos de lei de extrema importância para a sociedade palmense, que é o projeto de lei que trata da cassação de alvará de funcionamento das empresas de imposto de combustível instaladas aqui no município que venderem combustível adulterado. Isso nós vamos proteger mais ainda a sociedade. E o outro projeto e o consumidor, né? O outro projeto que também tramita nessa casa, apresentado na nossa autoria, é o projeto que autoriza a criação de uma central de empregos para as pessoas deficientes. Nós sabemos que existe uma lei 8.213, lei federal, que trata da cota para essas pessoas
para inserir no mercado de trabalho. Já tem uma dificuldade imensa, porque nós não temos políticas públicas que possam incluir essas pessoas deficientes. Então, apresento esse projeto de lei e peço a colaboração de todos vocês, os parlamentares, que aprovem esse projeto de lei de extrema importância para inserir essas pessoas que mais precisam do poder público no mercado de trabalho. Muito obrigado, senhor presidente. O que eu gostaria realmente de deixar bem claro que esse projeto de lei aqui é um projeto que realmente é necessário a celeridade da tramitação dele nessa casa. E antes de me despedir, eu gostaria, senhor presidente, aproveitando aqui desse espaço, de mostrar, parabenizar o Poder Judiciário do Estado do Tocantins por ter proferido, em suas últimas decisões, os pedidos favoráveis aos policiais civis. O governo do Estado, ultimamente, ele tem despromovido alguns policiais, centenas de policiais civis. Né? E essa despromoção se trata tão somente de um ato unilateral, despromovendo os policiais, reduzindo seus salários ali de 2 a 3 mil reais, sem justificativa nenhuma. Ato unilateral de secretários, que é uma tremenda de um absurdo. E eu, na condição ainda de presidente do sindicato dos policiais civis, nós ajuizamos diversos mandatos de segurança, e esses mandatos de segurança nós tivemos êxito no pleno do Tribunal de Justiça. Nós conseguimos aí beneficiar mais de 80 policiais civis, retornando às promoções que eram de direito, que foram promovidos ainda o ano passado e retirado por esse governo de forma maldosa. Então, é um ganho muito importante para a nossa categoria. Então, registro e parabenizo mais uma vez o Tribunal de Justiça e deixo aqui o meu repúdio e a nossa insatisfação com essa administração pública estadual que tem feito com os servidores públicos. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar, encerra a presente sessão, convocando luta para dia e hora regimental. Está encerrada a presente sessão.